primeiro Coringa fez 1 bilhão em bilheteria com apenas 55 milhões de orçamento, se tornando um fenômeno, e é claro que os estúdios iam acabar trazendo uma continuação, mesmo que o filme tenha acabado redondinho. O Joaquin Phoenix ganhou um Oscar de melhor ator, se tornando aí o segundo ator a ganhar o Oscar interpretando o mesmo personagem. Antes foi o Heath Ledger com o filme do Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan. Enfim, o culto em volta do Coringa cresceu muito desde o primeiro filme. Uma comunidade incel começou a idolatrar o personagem, e eu desconfio que essa idolatria por parte de pessoas que raramente compreendem obras de cultura pop tenham sido um dos fatores para que a sequência de Coringa tenha seguido pelo caminho que seguiu. Infelizmente, Todd Phillips ele não tem a sutileza, ele não tem a autoralidade para fazer uma crítica sem que ele pegue grandes inspirações, grandes referências, como ele fez no primeiro filme, ao pegar ali do Martin Scorsese inspirações em filmes como O Rei da Comédia. Tanto que o Robert De Niro, protagonista do filme, participa do primeiro longa. Quando foi anunciado que Coringa Delírio a 2, com a participação da Lady Gaga, seria um musical, muita gente torceu o nariz. Não existe problema nenhum no filme ser um musical. O musical não é um atestado do filme ser ruim. Existem ótimos musicais. O problema é a expertise do diretor em conseguir fazer com que um musical funcionasse bem dentro desse universo. E não funciona de forma alguma. O filme ele falha em vários aspectos. Vamos falar um pouquinho aí da participação da Lady Gaga. A Lady Gaga não é uma atriz ruim. Pelo contrário, ela é uma atriz instintiva, ela é uma atriz emocional, e quando bem dirigida, ela oferece boas performances. Como foi em Gucci, uma das únicas coisas boas do filme é a Lady Gaga, e como foi em Nasce uma Estrela, em que ela arrasa ali junto do Bradley Cooper. Acontece que aqui o personagem que ela interpreta, a Arlequina, tem pouquíssimo ou nada da Arlequina que a gente conhece, mas ainda que fosse uma nova concepção da personagem, é extremamente apagada, é extremamente apática, e a gente ainda tem muita lembrança da Arlequina fornecida aí pela Margot Robbie, que é uma Arlequina muito marcante. A química entre os dois atores ela poderia funcionar se não fosse a frágil direção ali do Todd Phillips, que mais uma vez, ao contrário do que algumas pessoas dizem, querendo culpar um ou outro ator, toda a responsabilidade aqui é do Todd Phillips. Ele teve liberdade para trabalhar com esse filme, que teve um orçamento de 200 milhões, não se sabe exatamente aonde foram gastos esses 200 milhões, visto que, embora tecnicamente o filme seja assim competente, ele não tem nenhum grande efeito especial e nenhuma sequência de ação. É muito estranho quando a inserção da doutora Arlene Kinsel dentro do filme, porque ela vai parar ali numa casa de presidiários que só tem homens. A gente fica pensando no primeiro momento se isso seria um delírio do personagem, mas não. A gente vê que todos os outros personagens secundários interagem com ela. Isso é pouco explicado no filme, a gente não entende bem que tipo de conveniência é essa, mas o que percebemos é a trama desse filme ela tenta negar o que aconteceu no outro. Se no primeiro filme a gente tinha um Coringa que parecia denunciar o descaso do governo, das pessoas em relação às pessoas que têm a saúde mental fragilizada, aqui o personagem ele acaba indo por um lado onde ele quer abraçar a realidade, em que culpado pode ser a gente mesmo pelos nossos flagelos, e que nem sempre dá para culpar a sociedade. Eu acho que realmente o diretor, o estúdio, os produtores quiseram ir numa direção contrária, mas isso acaba estragando o primeiro filme quando a gente olha em retrospecto. Se não tivesse sido feita uma continuação do Coringa de 2019, eu acho que nós teríamos aí um clássico contemporâneo crescendo pouco a pouco. Coringa Delírio 2 acaba diminuindo a existência do primeiro filme. Joaquin Phoenix está ótimo, como sempre. É muito difícil Joaquin Phoenix não estar bem em algum filme. No entanto, as boas, as ótimas atuações dele dentro desse longa parecem várias sketches Oscar bait em que as cenas
parecem ter sido construídas para que o ator fosse indicado ao Oscar, mas a montagem não é coesa, a história parece não levar a lugar nenhum. Na sessão de imprensa em que eu participei, assim que acabou o filme, as pessoas pareciam estar muito indignadas com o final do filme, porque muitos filmes não entregam muito durante a sua projeção, mas tem um final que revigora toda a história, que faz com que tudo dê sentido e acaba por se tornar um filmaço a partir dos 15 minutos finais. E a gente fica esperando essa recompensa durante toda a projeção e ela não vem. Inclusive, o final é extremamente anticlimático aqui. A impressão que nós temos é que o filme não gosta do seu protagonista, o filme trata mal os seus protagonistas, né? É como se fosse um filme do Coringa que não gostasse do Coringa, que não queria existir. E de fato, esse filme não tem nenhuma razão para existir. Uma bola foríssima dos produtores. A Gotham City que é retratada aqui parece com qualquer metrópole do mundo, parece com Nova York, parece com Chicago. Isso é muito problemático porque a Gotham do Batman, a Gotham do universo do morcego, sempre foi um personagem à parte. Ela sempre conversou muito sobre o que os personagens sentiam. E aqui o diretor parece que perdeu a ambição de construir uma Gotham que falasse um pouquinho sobre as angústias do próprio Arthur Affleck, as angústias, a busca dessa fantasia pela Arlequina. Né? Senti falta também de um pouco mais de exploração das reverberações que os atos do Coringa tiveram na cidade depois do primeiro filme. A gente entende que a sequência tende a ficar no campo de um estudo de personagem, numa exploração mais intimista, mas uma vez que não funciona, acaba por fazer com que a gente pense, pô, o que está acontecendo lá fora? Em alguns momentos do filme, o noticiário fala um pouquinho sobre a turba, as pessoas ali estão muito nervosas, estão sendo contra ou a favor, mas isso não é explorado e acho que teria sido um bom caminho o filme ter abraçado o entretenimento de vez, sabe? Porque ele não negaria o personagem, mas talvez eu acho que o medo de continuar alimentando uma uma fanbase, né, de um personagem que mal interpretado pode ser símbolo de uma comunidade extremamente misógina e violenta, pode ter feito o diretor puxar o freio. Acaba que o filme, ele é um musical, mas não é um musical que funciona. Ele é um drama, mas não é um drama que funciona bem. Ele tenta ser um suspense de tribunal, mas toda a sequência de tribunal é extremamente incongruente. Não funciona. Então, tudo que o filme se propõe a tratar, ele trata mal. Né? E aí o diretor pode alegar que foi proposital, ele quis ser confuso, o próprio título do filme diz que é um delírio, mas tem uma passagem muito interessante que o Arthur Affleck, o Joker, diz para Arlequina: pare de cantar, converse comigo. E essa é a impressão que dá uma parte do filme. A gente quer que não tenha mais música, que tenha diálogos, assim como nós tivemos bons diálogos no primeiro filme, só que a gente não tem. A própria Arlequina nega isso ao personagem principal. É, a decepção maior desse filme é porque, uma vez que os estúdios dão ok para o filme existir, as possibilidades eram muito variadas de exploração aqui, mas eles acabam não explorando nada. No entanto, ainda dá para tirar aqui um pouquinho de reflexão sobre o personagem do Coringa interpretado pelo Joaquin Phoenix. É um personagem extremamente sofrido, angustiado. Ele é um filho de uma cidade que não se importa com os próprios doentes mentais que ela pare. E no fim ele busca a redenção através do amor, mas é um amor distorcido, é um amor que nasce através de uma profunda dependência emocional que o personagem cria em uma outra personagem que tem uma profunda dependência emocional de uma fantasia, de uma coisa que não existe. Algumas cenas do trailer com a Arlequina não aparecem aqui. E seria muito interessante ver qual seria esse corte, se há um corte, né, do diretor em que aprofunde mais essa personagem. A Lady Gaga, ela se esforça, mas o personagem está muito apagado, ela tem pouquíssimo com o que trabalhar. E a culpa definitivamente não é da cantora.
Talvez se o filme tivesse um pouco menos de delírio, um pouco mais de realidade, o resultado poderia ter sido mais satisfatório. Em determinado momento da cena em que o Coringa está sendo julgado, a gente vê ele com toda a indumentária dele e pensa que algum tipo de catarse vai acontecer ali. Ou que uma reviravolta vai acontecer como na cena em que ele assassina o Murray, né? O personagem do Robert De Niro. Mas não, acontece justamente uma negação total e completa do que foi esse Coringa estabelecido. Basicamente, esse filme apaga. Uma comparação que eu vi é o Tropa de Elite 2, que basicamente foi um filme criado para as pessoas que não entenderam a mensagem do primeiro filme. Embora o primeiro filme, mesmo o Padilha negando, tenha assim muitos vieses ali fascistas, né? Mas a gente sabe que uma vez a arte sendo polissêmica, as pessoas a interpretam de várias formas e a gente não está vivendo numa era em que profundidade é uma qualidade do público. Coringa, Delírio A2, tem pouco de delírio, pouco de suspense de tribunal, pouco de drama, pouca coisa funciona aqui. O valor de entretenimento é baixo, muita coisa poderia ser feita e a gente fica no campo do si. E esperamos que não haja uma sequência para tentar consertar o que não precisava ter sido consertado. É isso. Mais detalhes lá no site do Pretessências. Até a próxima, galera.